Boa noite, amados, queridos, amigos. Estou aqui para deixar uma palavra que se encontra no livro de Isaías. Vamos estar lendo e falando um pouquinho. Essa leitura, o título é Canto de Louvor pela Restauração de Israel. Então, aqui a palavra de Deus já começa nos ensinando, falando de restauração. E o estudo também nos ensina com gratidão. É um estudo que ele vem mostrando tudo que Isaías falou antes da vinda de Cristo, né? Antes do nascimento do Messias, né? Do prometido, né? Então, Isaías, ele falou da chegada de Jesus como Nazareno, né? Que ia vir para ser o Salvador do mundo. E aqui é um resumo, né? De tudo que aconteceu no começo, quando Isaías começou a falar da vinda de Cristo, do Filho de Deus. E aqui é um estudo que nos ensina a obedecer e agradecer a Deus por ter dado o Filho dele para vir para a terra, né? Para ter um tempo conosco, para nos ensinar, e quando ele retornasse ao Pai, para estar lá à direita do Pai, ele deixasse para nós os ensinamentos. E nós temos que ser grata a Deus por isso, pelo Filho dele, pelo testemunho que nós temos que dar no nome de Jesus. Então vamos ler aqui um pouquinho. Como a nossa vida servo do Senhor requer a confiança, a fé e a gratidão e a fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, capítulo 12, versículo 1, a gente vai ler até o 6. Então, 1 diz assim: E orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirarás água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exalta e júbila o habitante de Sião, porque grande é o Santo Deus de Israel no meio de ti. Amém? A palavra nos ensina que para nós viver de gratidão, nós temos que estar com o nosso coração limpo, o nosso coração puro, esvaziar o nosso coração, esvaziar a nossa alma de qualquer coisa que venha contrário à vontade de Deus. Então, quando nós falamos, nós colocamos muito o nosso coração, quando nós estamos orando, nós vamos de encontro a palavra pedindo que Deus transforme, aquebrante e tudo. Mas nós temos também que apresentar nossa mente ao nosso Senhor, porque a nossa mente ela é parte
do controle do nosso corpo. O nosso coração, ele já é mais para a parte física, né, para nos manter vivo, no que o coração transmite, na bombeação do sangue e tudo. E a palavra de Deus diz também que o nosso coração é para estar limpo, para guardar a palavra do Senhor, mas a nossa mente também tem que estar limpa. Nós não temos que ter pensamentos maldosos, nós não temos que colocar a nossa mente em coisas que não vai nos edificar. Então, a palavra aqui diz que orarás naquele dia e dás graça ao Senhor. Qual é o dia? Que é para nós orar e dar graças ao nosso Deus todo dia. Todo dia é para nós estar em oração e agradecendo a Deus. Esteja você boa ou bom ou doente, agradeça a Deus. Faça um cântico novo todo dia para o nosso Senhor, porque Ele é quem é digno de toda a honra e toda a glória. Não importa a vida que você está vivendo, não importa a situação, as circunstâncias, agradeça a Deus. Lá em Filipenses, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que agradecer a Deus, porque Deus é bom e é maravilhoso, e que nós temos que ser grato em tudo temos que dar graças ao nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. E aqui a gente vê quantas vezes repete a palavra da salvação, que Deus é a minha salvação. Deus é a nossa salvação. E diz aqui também que Deus nos fez tirar água da fonte da salvação. Quem é a água da fonte da salvação? Jesus. Jesus é a nossa água. Jesus é o nosso pão. Jesus é a nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Então vamos ser grata. Vamos agradecer ao nosso Senhor. Vamos todo dia cantar louvores ao nosso Deus. Vamos estar persistentemente em oração, vivendo o amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina a amar. Se nós recebemos Jesus Cristo, que o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, deu o Filho dele para nos salvar, o que nós temos que ser? É grato. Vamos ter um coração humilde, vamos ser um servo do Senhor. O que é ser servo do Senhor? É fazer a vontade do nosso Deus, é buscar a face do nosso Senhor, é limpar o nosso coração de qualquer tipo de mágoa, de qualquer rancor. Nós, para ter Jesus no nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós, nós temos que limpar o nosso coração e a nossa mente. Nós temos que lavar o nosso corpo, a nossa alma, com a água da salvação, com a palavra do Senhor. Nós temos que nos purificar dentro da palavra de Deus. Nós temos que entender que de uma vez que Jesus veio e você confessou Ele como Salvador da sua vida, você foi lavado, você foi remido com o sangue de Jesus, você foi purificado. Então Deus lhe chamou para você ser servo, para você servir ao Senhor, para você trabalhar para Deus. Não é só dentro da casa, não é só na igreja. Você tem que trabalhar aonde você chegar, aonde Deus lhe colocar. Se você vê alguém que está passando por dificuldade, que está precisando de ouvir a palavra do Senhor, vá até essa pessoa, fale de Deus para aquela pessoa, leve a mensagem, fale do livro de Isaías, o tanto que Jesus fala na salvação, bem aqui nessa palavra. Então, essa palavra dessa noite é para que nós aprendamos a ser fiel ao nosso Deus, viver dentro da justiça do Senhor e amar o nosso próximo. Acima de tudo, vamos amar o nosso próximo.
que quem ama, perdoa. Vamos perdoar aquele que nos feriu, aquele que nos machucou, porque se Deus é salvação, se Deus é amor, e se nós temos esse Deus na nossa vida, nós somos capazes de perdoar, de amar o nosso próximo. Então a palavra dessa noite é essa: ter um coração humilde, ser grato ao nosso Deus, saber agradecer a Deus nos momentos bons e nos ruins. Nós não temos que buscar Deus só na hora da necessidade. Se você dormiu bem, teve uma noite de sono abençoado, de manhã agradeça a Deus pela sua noite de sono. Não vai esquecer que você dormiu bem, acha que não precisa de agradecer, agradeça. Mas se você não tiver uma noite também abençoada por qualquer motivo, agradeça a Deus também, porque Deus está contigo. Aqui na palavra diz que Deus é a nossa força. Então, se Deus é a nossa força, nós temos que agradecer, porque Deus está cuidando de nós. Deus cuida de nós, Deus cuida do povo dele, Deus cuida da terra dele, aonde o Senhor nos colocou. E temos que entender também que aqui nós temos que procurar viver a palavra do Senhor, viver os ensinamentos de Jesus, porque nada aqui é para sempre. Então não vá viver se apegando às coisas desse mundo e esquecendo as coisas do alto, que é Jesus Cristo, porque de lá é que vem a água da salvação. De lá é que a palavra diz que grandes coisas o Senhor fez entre nós, entre o povo, e que nós, como povo de Deus, nós temos que fazer conhecido no meio do povo a palavra do Senhor. Então nós temos que levar o evangelho, nós temos que orar, nós temos que amar, nós temos que perdoar. A palavra de Deus nos ensina isso no livro de Isaías, capítulo 18, versículo 1 ao 6. E diz: orarás naquele dia. Então o dia é hoje, o dia é amanhã, o dia enquanto você tiver fôlego de vida, ore. Ore por você mesmo, pela sua vida espiritual, ore pela sua casa, pela sua família, ore pelos seus vizinhos, ore pela nação, ore pelo povo que não são salvos. Busque a presença de Deus para que Deus, a misericórdia de Deus venha renovar cada dia, não só na nossa vida, mas no meio daqueles que vivem pela misericórdia e não entendem que Deus é misericórdia, Deus é paz e Deus é compaixão. Então vamos amar o nosso próximo, vamos ter misericórdia do nosso próximo que está sofrendo. A palavra misericórdia dá dica também para você entender que é compaixão, é sentir a dor do coração do outro. Então se você vê alguém sofrendo do seu lado, se coloque no lugar dele. Porque só Deus conhece o seu coração e a sua dor e o tamanho da sua ferida. Mas nós, com a capacidade do Espírito Santo de Deus, nós também podemos entender um pouco e sentir a dor do nosso próximo. Pode ser ele irmão em Cristo ou que não seja ainda um irmão, seja um ímpio. Ele merece o mesmo amor, ele merece o mesmo zelo e o mesmo cuidado por nós, Igreja de Cristo. Amém? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e que você venha ter um coração grato cada dia mais e mais na presença do nosso Deus. Deus se agrada quando ele olha para o seu coração e encontra lugar para que o Espírito Santo dele habite e fique morando no seu coração. Porque um coração limpo, um coração puro é onde Deus se agrada. Fazer a vontade de Deus não é só ir para a igreja. Fazer a vontade de Deus é abrir seu coração para Deus, é abrir, escancaiar a porta do seu coração, limpar sua mente e vestir as roupas da salvação, para que Deus lhe cubra com o manto sagrado dele. Amém? Fique com Deus e uma boa noite e um abraço. E aqui eu agradeço ao meu Deus pela minha vida e pela oportunidade que o Senhor me dá e que o Espírito Santo me usa para que eu possa falar da palavra do Senhor. Muito obrigado, meu Pai,
Continua, Deus, me usando, continua, Espírito Santo de Deus, me dando essa força, Pai, de falar da tua palavra. E aqui eu peço por todo o povo do Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um dos teus, Senhor. Cuida da tua igreja, Senhor. Cuida do teu povo, meu Pai. Vem nos abençoar cada dia mais e mais. Que Jesus Cristo entre no seu lar e você receba Ele como Salvador, se você ainda não é um convertido em Cristo Jesus. Amém.